a nação está pedindo ao Samuel, que era uma das principais ou a principal autoridade espiritual na ocasião, e eles pedem para que Samuel orasse, porque já há 2 décadas o povo estava aflito, angustiado, né? Então eles vão até Samuel dizendo: Samuel, nós não aguentamos mais, nós queremos mudança, nós não suportamos mais esse desgosto, essa opressão. E a palavra diz que nós temos que orar uns pelos outros, não é isso? A palavra diz que nós temos que levar as cargas uns dos outros, né? Mas Samuel vai mostrar para a nação que a questão deles não era apenas uma oração que iria resolver. Algumas coisas precisavam acontecer também, porque às vezes nós achamos que compartilhar um drama com o irmão, procurarmos um pastor, um líder, um amigo, e dizer: ore por mim, parece que aquela oração terá um certo poder a ponto de no amém, ou na palavra mágica, em nome de Jesus, todos os problemas estão resolvidos. Então esse texto mostra que o profeta Samuel, ele vai sim orar pela nação, e Deus vai agir em favor do povo. Porém Samuel vai conscientizá-los que a origem de todos os males que eles viviam na ocasião era exatamente a dureza do coração deles, a apostasia que eles viviam, a idolatria que estava no coração deles, e que eles precisavam urgentemente ter uma mudança de postura, para então serem libertos daquilo que os oprimia há um longo tempo. Eu quero fazer a leitura do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 8. E aí você deixa essa página marcada, por favor. Está escrito assim: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Ou seja, olha, não pare de orar, ore sem cessar, continuamente por nós. Mas por quê? Porque nós precisamos de um livramento. Nós queremos sair dessa miséria, nós queremos ver o fim dessa angústia que já dura 20 anos. Então, eles vão até o seu líder pedir socorro, pedir ajuda, pedir para que ele intercedesse. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, por favor. Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos mais uma vez por nos dar o rico privilégio de estarmos na tua casa, reunidos em teu nome, para mais uma vez ouvir a tua palavra que foi escrita para o nosso ensino. E mais uma vez eu coloco a minha vida nas tuas mãos e peço, Pai, que o teu Espírito Santo fale ao coração do teu servo, da tua serva, ministra a vida de todo aquele que nos acompanha pelas redes sociais, onde esta palavra chegar, Pai, que haja libertação, que haja salvação, que haja cura, que haja restauração, que assim como diz a tua palavra, assim como a chuva e o orvalho descem do céu e molham a terra, fazendo com que a terra produza o seu resultado, que dê pão ao que come, semente àquele que semeia, assim, meu Deus, essa palavra ao tocar no coração deste homem, que haja luz em meio às trevas, para que ele venha compreender aquela que é a tua soberana e agradável vontade, Pai. Que assim seja feito, em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. E graças a Deus. 5 minutos em seu lugar, por favor. O que leva a nação de Israel ir à procura do profeta Samuel, pedir a sua súplica?
a sua oração, a sua intercessão, a sua ajuda. Era exatamente os lamentos vividos pela nação nos últimos 20 anos. Eles estavam angustiados, aflitos e vivendo exatamente o oposto daquilo que Deus havia prometido. Porque antes de introduzi-los na terra, em Canaã, Deus havia dito que estaria com eles o tempo todo, que iria abençoá-los, que os inimigos iriam se levantar, porém eles iriam ter que fugir, bater em retirada. Mas Israel endureceu por mais uma vez o seu coração, e como Deus cumpre aquilo que Ele fala, Deus permite que Israel viva um regresso, uma perda. Se você observar o versículo 1 do capítulo 7, está escrito assim: então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab o moteiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E você deve lembrar que a arca foi algo que Deus mandou construir, e dentro dela havia o cajado de Arão, as tábuas da lei, um pote com pedaços do maná. E em 2 Samuel capítulo 6, no versículo 2, diz que era sobre a arca que se invocava. Então eles invocavam o nome do Senhor, porque aquela arca, ela simbolizava a justiça e a presença de Deus. E eles perderam a arca, porque conforme a sua rebeldia, a dureza do seu coração, Deus fez aquilo que era um costume no Antigo Testamento. Deus deixou que o seu povo fosse derrotado pelos inimigos. Volte por favor algumas páginas aí para o capítulo 4 e versículo de número 10, está escrito assim, 1 Samuel capítulo 4, versículo de número 10: então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. Escute, não é comum você ler na palavra de Deus o seu povo ser ferido em ocasiões em que eles estavam em santidade, em fidelidade e lealdade a Deus. Sempre quando Israel é ferido, o problema não está em Deus, o problema está nele. E entenda, não faz sentido Deus prometer nos dar segurança, amparo, provisão e tudo que nós necessitamos quando somos fiéis, e Deus manter tudo o que Ele prometeu quando nos tornamos infiéis. Por isso que a palavra de Deus diz: e outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. A partir do momento em que o homem perde o temor, perde a fidelidade, a devoção a Deus, então não tem por que Deus o guardar e livrar. Quem entendeu isso aqui? Aleluia. Então perceba, por que Israel foi ferido? Porque eles viraram as costas para Deus. Olha só, então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Então perceba, essa derrota, esse fracasso, essa humilhação vai gerar um domínio dos filisteus sobre o povo de Deus, e esse domínio vai durar por cerca de 20 anos. Por isso que, voltando lá para o capítulo 7, versículo 2, lá no finalzinho está escrito assim: e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então,
vida de uma pessoa que conheceu a Deus, que teve experiências com Ele, que ouviu o Evangelho, que foi salva pela pregação do Evangelho, porque creu na obra redentora de Jesus Cristo, mas de repente o coração dela se encheu de vaidade, se endureceu ao ponto de abandonar a congregação, abandonar a vida com Deus, não querer mais saber de louvar, de prestar honras a Deus, do culto, de ouvir a sua palavra. Normalmente essa pessoa não se acha mais na vida. Se verdadeiramente ela foi alcançada pelo Evangelho, ela nunca mais consegue encontrar alegria na vida vivendo distante dele. Aleluia. A nação de Israel, ciente de que tudo que eles conquistaram até então foi Deus que deu, e de repente eles viram que 20 anos se passaram. Eu poderia usar de exemplo o cativeiro babilônico, que durou 7 décadas. Eles sabiam que tudo aquilo que eles perderam foi o resultado da dureza do seu coração, do seu orgulho, da sua obstinação. Então, 20 anos de lamentos, de desgostos, de tristeza, 20 anos de um vazio, 20 anos vivendo uma vida que não era a que Deus gostaria que eles estivessem vivendo, até que eles se cansaram, até que chegou um ponto. Você lembra da história do filho pródigo? Ele decidiu pedir a sua parte da herança para o pai, e então ele vai para uma terra longínqua, distante dos olhos do pai, e lá ele vai gastar tudo vivendo uma vida dissoluta, festas, com bebedices, com prostitutas, meretrizes. E aí de repente vem um período de fome, de escassez, e ele vai ser punido por isso, vai passar necessidade. E aí ele começa a olhar para os porcos que se alimentavam com as alfarrobas. Então ele cai em si e diz: quantos trabalhadores têm fartura de alimentos na casa do meu pai, e eu aqui vivo essa vida de imundícia, de humilhação, de desgostos. E então, arrependido, ele vai voltar para a casa do pai e vai dizer: pai, pequei contra o Senhor. Ele reconheceu que distante de Deus não dava para viver. A nação, depois de 20 anos, se lamenta. Depois de 20 anos, percebe a ruína em que vive. Então eles vão pedir a Samuel, o líder, o sacerdote: Samuel, ore por nós. Samuel, clama incessantemente a Deus por nós. Peça para que Ele mude o nosso cativeiro. Peça para que Ele ponha um ponto final nessa vida de lamentos, de dor, de tristeza, de desgostos. E então o que Samuel vai fazer? Aquilo que todo líder e todo homem comprometido com as coisas de Deus deve fazer. Porque entenda, para as pessoas é muito simples virar as costas para Deus, dizer não para o Evangelho, viver de acordo com as suas paixões, com as suas vontades, ser manipuladas pelo seu coração mau e enganoso. Depois de tanto se arrepender, depois de tanto se arrebentar, procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus e dizer: você pode fazer uma oração por mim, por favor? Mas por quê? Porque eu estou sentindo angústias. Você pode fazer uma oração por mim? Porque eu estou vivendo ansioso, ansiosa, aflito e aflito. Parece que a oração do tal líder, parece que a oração do tal sacerdote, do tal pastor, do tal bispo, vai resolver a questão. E eu entendo que não é isso que a palavra de Deus ensina. Então, quando Samuel ele percebe a angústia da nação, ele percebe que o povo chegou nos limites do seu sofrimento, e então vá até ele pedir a sua súplica, o seu clamor. Samuel vai mostrar aonde está o problema. E você deve entender que a minha missão aqui
aqui como pastor, como líder, não é ser mediador entre você e Cristo. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E não existe mediador entre o homem e Cristo. Quando o véu do templo foi rasgado, o nosso acesso a Deus está na pessoa de Jesus. E entenda, eu posso orar por você, bem como apresentar os seus filhos, os teus parentes, e qualquer que seja a pessoa, nas minhas orações. O que eu não posso fazer é me tornar um guru. O que eu não posso é vender a ideia de que a minha oração é um sim, sim, salabim, e vai resolver toda a questão. Então o que Samuel vai fazer? Samuel vai mostrar para a nação de Israel onde está o problema, o porquê que eles estão vivendo aquilo, e o que eles precisavam fazer para que as coisas começassem a mudar a partir de então. Por que eu tenho que orar por alguém que não quer ter vida com Deus? Por que eu tenho que orar por alguém que sabe que está vivendo no pecado? Que sabe que está vivendo uma vida de fantasia? Por que eu tenho que orar por alguém que ama cometer o erro e que não tem disposição de lutar contra ele? Por quê? Porque eu sou pastor? Então quer dizer que eu teria que orar para que Deus violasse os seus princípios a fim de atender aquele que não quer nada com nada? Não é assim que as coisas funcionam. Então Samuel vê uma nação oprimida, um povo com espírito desgostoso, desanimado, como diz o texto, se lamentava toda a casa de Israel. E agora eles estão lá: Samuel, ora por nós, clama por nós, suplica por nós, fale com Deus por nós, apresenta a nossa causa a Deus. Samuel vai dizer: então, isso não é o suficiente. E aí Samuel vai mostrar para eles o que é que eles precisavam fazer para que as coisas começassem a mudar. Porque entenda, Deus é soberano. A Bíblia diz no Salmo 15, o Salmo 115, versículo 3, que o nosso Deus faz tudo o que Ele quer. Na soberania de Deus, Ele não precisa de nada da minha parte para fazer o que Ele quer. Mas existem princípios que são da nossa responsabilidade, que nós devemos fazer para nos ver livres de tudo aquilo que nos oprime. Então Samuel poderia orar: Senhor, você está vendo esse povo? Olha como eles estão na miséria, na vergonha, na derrota, no fracasso, andam se lamentando todos os dias. O Senhor pode, com o seu poder, com a sua graça, com a sua bondade, assim como o Senhor abriu as águas do Mar Vermelho para o povo passar, assim como o Senhor sustentou enviando a comida do céu, assim como o Senhor fez a água sair da rocha, o Senhor pode derrotar todos os inimigos e dar liberdade ao seu povo. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. A primeira coisa que ele faz é despertar a consciência do povo, é mostrar o porquê que eles estão vivendo assim, e o que eles precisavam fazer para viver novos tempos, para viver uma vida diferente. Então observa o que está escrito no versículo de número 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se, este se é uma condição, é uma condicional, ou seja, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Opa! Vocês querem ser livres? Querem sair dessa opressão? Querem sair desse domínio dos inimigos? Querem receber o livramento de Deus? Se convertam, mudem de vida. Deus não levou vocês até lá, vocês se entregaram aos inimigos, foram vocês que causaram tudo isso. E conversão é uma mudança de direção.
Samuel está dizendo: vocês precisam mudar de postura, mudar de conduta. Vocês precisam viver diferente daqui para frente. E a questão é: como é que eu quero viver o novo de Deus com uma vida velha, com os costumes velhos, sustentando as práticas pecaminosas, com a minha vida engalfinhada naquilo que eu sei que não agrada a Deus? É necessário uma transformação. Isaías capítulo 55, versículo 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus poderia resolver? É claro que poderia, mas se foi o pecado que os levou a tal situação, por que Deus vai tirá-los de lá, sendo que o pecado continua? Por isso que Jesus disse: a mulher pega no ato de adultério, vai, não peques mais. Por isso que em João 5,14, quando ele encontra aquele paralítico que foi curado, não é? Ele vai dizer assim: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Agora, o que isso tem a ver conosco? As pessoas querem receber tudo que Deus tem para oferecer, mas não querem se converter, não querem mudar de conduta, não querem mudar de direção. Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Salomão conclui a construção do templo, e Salomão vai orar a Deus pedindo: Senhor, ouve o estrangeiro, ouve os órfãos, ouça as viúvas, ouça o teu povo. Cada oração que foi feita neste lugar, Pai, que os teus ouvidos estejam atentos ao clamor do teu povo. Aí Deus vai dizer, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 3: Salomão, eu ouvi a sua oração. E aí Deus vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual é a condição que Deus dá para ouvir? Tem que buscar, tem que se humilhar, tem que se converter dos seus maus caminhos. Então Samuel está dizendo: olha, a solução do problema de vocês não está na minha oração. Vocês precisam se converter, vocês precisam mudar. Um dia eu terminei uma reunião, uma outra igreja, entrou um rapaz desesperado, aflito, tenso, e pediu oração. Eu não costumo orar por uma pessoa sem perguntar o porquê que ela quer uma oração. Não, porque, sabe, o meu patrão, ele está querendo falar comigo, estou achando que ele vai me mandar embora, e sabe, pastor, preciso que o senhor ora por mim. Eu falei: mas por que ele te mandaria embora? Pastor, eu faltei 5 vezes, eu chego atrasado, tenho um problema assim. Eu falei: rapaz, se você fosse funcionário meu, eu tinha te mandado embora faz tempo. Então quer dizer que você falta, chega atrasado, não tem comprometimento, não tem envolvimento, não tem dedicação, e aí você quer que a minha oração vai resolver o seu problema? Falei: eu vou orar, porque eu acredito na misericórdia de Deus, mas muda de postura, cara. Chega no horário, você está prejudicando a sua família, você está prejudicando o sustento da sua casa. Você precisa de um emprego? Sim. Pessoas dependem disso? Sim. Então tu cria juízo. Pastor, meu casamento, sabe? As pessoas são assim: pastor, meu casamento, pastor, estou passando por um momento difícil, sabe? Meu marido é rebelde, coração duro, sabe? Pastor, meu marido chega em casa. E você? Sabe? Eu sou assim, ó. Eu está com cara feio, eu já começo a falar um monte. Sabe? Pastor, comigo é assim: deixou eu lá em cima da cama, eu já pego o cabo de vassoura e quero resolver. Não é a minha oração que vai resolver a sua vida, é uma mudança de postura, uma mudança de conduta. Então é fácil nós transferirmos a Deus a responsabilidade daquilo que somos nós que temos que fazer. Então está aqui:
o povo está pedindo para Samuel orar, e Samuel está dizendo: vocês precisam se converter, vocês precisam mudar, vocês precisam voltar àquilo que vocês deixaram de fazer. Lembra de Apocalipse capítulo 2, versículo 5, quando o Senhor repreende a igreja de Éfeso, ele diz assim: lembra onde vocês caíram, se arrependam e pratique as primeiras obras, volte a fazer aquilo que vocês deixaram de fazer. Então a primeira coisa, tem que se converter. Agora olha a sequência do texto, segundo 1 Samuel capítulo 7, versículo 3: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Aí ele diz: tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Samuel aponta a origem do pecado. Qual? A idolatria. Porque antes de Deus introduzi-los na terra, Deus havia feito um alerta. Qual? A terra era rodeada por moradores idólatras. E lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4, Deus havia dito: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma representação do que há no céu, na terra, debaixo dela, e nem te encurvarás a ela. E o que o povo faz? O povo vai construir um bezerro de ouro. Eles vão construir um Deus com as suas próprias mãos. Eles vão atribuir ao bezerro aquilo que Yahvé havia feito. Eles vão entrar em Canaã e eles vão se contaminar com as práticas religiosas dos cananeus. Eles vão ter Baalins e Astarotes. Você precisa entender a idolatria como tudo aquilo que você coloca numa posição que só pode pertencer a Deus. Tem gente que idolatra carro, tem gente que idolatra o patrimônio, tem gente que idolatra a família. Paulo diz em Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 5, que a avareza é idolatria. A idolatria é quando o centro da minha vontade, a idolatria ela acontece quando o que ocupa maior espaço no meu coração não é Deus, mas é o que eu tenho, é o que eu sou, é o que eu posso ser, é o que eu comprei, o que eu posso comprar. Isso gera idolatria. Tem gente que idolatra a si próprio. Quando você lê, por exemplo, Filipenses capítulo de número 4, Paulo está falando acerca de homens que o Deus deles era o próprio vento. Deixa eu marcar aí, vamos fazer a leitura do texto para ficar mais fácil. Filipenses capítulo 4, versículo de número capítulo 3, versículo de número 18. Está escrito assim, Filipenses 3,18: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz. Por que eles são inimigos da cruz? Porque a cruz aponta renúncia, a cruz aponta sofrimento, a cruz aponta aflições na carne, a cruz aponta a paixão de Cristo. E Paulo está dizendo que há um grupo que eram inimigos da cruz. Aí veja 19: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Por que ele diz que o Deus deles é o ventre? Porque o centro da vontade deles é aquilo que eles querem, que eles podem conquistar, aquilo que eles possuem. As suas ambições são terrenas. O seu modo de enxergar a vida tem como base a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Você quer um exemplo fácil para entender? É aquela pessoa que ela acorda pensando no trabalho, na faculdade, na escola, no curso, porque ela quer ganhar mais, ter muito mais, e ela vive a sua vida com base naquilo que ela pode conquistar. O Deus dela é a sua vontade, é o seu ventre, é as suas ambições, as suas ideias. Ela deixa Deus de lado.
ela abandona a sua relação com Deus. Isso é uma idolatria. Isso é uma maneira de dividir o seu coração entre Deus e as suas próprias coisas. Tanto é, voltando lá para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, olha o que Samuel vai dizer: tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Aí ele diz na sequência: e preparai o vosso coração ao Senhor. Preparai o vosso coração ao Senhor. Por que ele diz isso? Porque ele sabia que a nação havia se entregado à vaidade. O coração deles estava distantes de Deus. E quando você lê Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, Deus havia dito: amarás o Senhor teu Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa força, com toda a vossa vontade. Porque em Tiago capítulo 1, versículo 8 diz que o homem com o coração dobre, o homem com o coração dividido, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Não tem como agradar a Deus com o coração dividido. Presta atenção nesse detalhe. Você lê Jeremias 29:13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de qualquer jeito? Não, de todo o vosso coração, com intensidade, com dedicação, com devoção, com fidelidade, com inteligência espiritual, com sabedoria. Porque, entenda isso aqui, o nosso coração naturalmente nos empurra para longe de Deus. E quando o nosso coração nos empurra para longe de Deus, quando nós começamos a dar ouvidos, conforme o texto de Jeremias, nós damos ouvidos ao nosso coração malvado, nós começamos a andar para trás, nós começamos a retroceder na vida. A palavra de Deus tem como propósito alcançar justamente o coração humano. Jesus contava a parábola do semeador, dizendo que a semente é a palavra, e ela foi lançada em 4 tipos de solos, mas 3 tipos de solos, que é o coração do homem, não produziu resultados. Aquela semente ficou infrutífera, a palavra não progrediu, não houve frutos. E um coração mau, um coração infiel, afasta o homem de Deus. Vai comigo para cá, para os Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Olha o que está escrito na carta aos Hebreus capítulo 3, versículo 7. Está escrito assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Ou seja, Deus deu ao povo que estava no deserto o privilégio de contemplar grandes sinais que Deus havia produzido. Eles viram o mar se abrir, eles viram todos os dias a refeição vir do próprio céu, eles viram a água saindo da rocha, eles venceram os inimigos amalequitas, e por 40 anos Deus os provou, fez ter fome, para saber o que estava no coração deles, se eles guardariam os mandamentos ou não, para dá-los a entender que o homem não vive só do pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas apesar de toda a manifestação divina em favor do seu povo, eles endureceram o coração. Eles endureceram o coração. Aí olha o 10: por isso me indignei
virei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Aí o escritor está usando esse exemplo para ministrar a igreja. Ele usa um acontecimento que todos conheciam, mostrando que aqueles que endureceram o coração morreram pelos desertos, para fazer um alerta à igreja. Por isso que no 12 está escrito assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ou seja, um coração mau, um coração infiel, afasta o homem de Deus, distancia o homem de Deus. O Espírito Santo está ali, abandona essa prática, para de ir a estes lugares. Eu não quero você contar as pessoas, olha, não vai te fazer bem voltar para aqueles lugares, não vai te fazer bem se envolver com aquelas pessoas, não vai dar certo você trabalhar neste lugar. É melhor que você não aceite essa pessoa dentro da sua casa. O Espírito Santo está falando e mostrando. Para com isso, não faça isso. Só que um coração duro, um coração mau, um coração infiel. Salmo 66, verso 18: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então por isso que Samuel está dizendo: preparai o vosso coração ao Senhor. Deus não aceita 99,9% do seu coração, Ele quer tudo. Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Samuel está mostrando para eles: vocês querem sair da sua posição? Se convertam. Tirem do meio de vocês toda a imundícia, os baalins, os astarotes. Tirem do meio de vocês aquilo que não agrada a Deus. Arranque os ídolos do vosso meio e preparem o vosso coração ao Senhor. Tenham o coração disposto a se envolver com dedicação, com zelo, com intensidade as coisas de Deus. Samuel está instruindo o povo. Samuel está mostrando para eles o caminho. Volta lá para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Versículo de número 3, lá no finalzinho, ele diz: preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só. Olha como é que as coisas estão interligadas. Se converta, abandone a idolatria, prepare o coração ao Senhor e sirva somente a Ele. E o que é servir? É trabalhar como servo, é exercer funções de criado e satisfazer a vontade. Quando você chega no restaurante, antes de você fazer o seu pedido, normalmente um garçom, você encontra na mesa um cardápio, não é assim? E aí, com base no que está escrito, você vai dizer: eu quero esse prato. E o garçom, ele vai fazer o quê? Satisfazer a sua vontade. Ele vai trazer aquilo que você pediu. E nós precisamos entender que quem é Senhor é Ele, e nós somos servos. E se nós somos servos, nós vivemos não em busca da nossa satisfação, não em busca do cumprimento da nossa vontade, mas vivemos para satisfazer a vontade dele, servir a Ele, fazer o que Ele quer. Nós somos escravos do Senhor. E a Bíblia diz em Romanos 6,16 que a quem vos apresentardes por servos para me obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Ou seja, quando eu sou servo de Deus, quando eu obedeço a Deus. Não é quando eu falo que eu obedeço.
Porque se eu obedeço a minha carne, se eu obedeço o meu pecado, se eu obedeço aquilo que governa a minha natureza, então eu sou servo disso. 2 Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade, mesmo sendo servos na corrupção, porque do qual o tal se faz vencido, faz-se também servo. Ou seja, eu sou servo daquilo que me vence. Se eu sou vencido pelo desejo do cigarro, eu sou servo do cigarro. Se eu sou vencido pelo vício da droga, então eu sou servo da droga. E quem é que nos vence? É o Senhor. Quem é que governa a nossa vida? Quem é que manda em nós? A quem nós nos submetemos? A Deus. Então Samuel está dizendo, vocês têm que satisfazer exclusivamente a vontade de Deus. Servir a Ele só. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Samuel está dando a dica. Talvez você chegou aqui oprimido, cansado, abatido. Pastor, olha, eu sou escravo da pornografia. Pastor, olha, eu sou escravo da bebida, eu sou escravo do cigarro. Pastor, eu tenho um vício miserável no qual eu falo palavrão o tempo todo. Eu não consigo vencer isso. Então eu vou te dar umas dicas. Se converta, cara. Muda de vida. Abandona essa prática. Abandona a idolatria. Serve somente a Deus. Prepara o seu coração ao Senhor. Peça para Deus trabalhar no seu interior. É o que Samuel está fazendo. E é normal que nós desejamos tudo que Deus tem para oferecer, mas desprezando esses valores, não desejando a conversão, não desejando tirar da nossa vida aquilo que ocupa um lugar de Deus, não preparando o nosso coração como deveríamos, e muito menos preocupados em servir somente a Deus. Então o Samuel está dizendo, ó, o erro de vocês está aqui, o problema de vocês é esse. A falsa religião que nos ensina a viver uma vida com Deus sem entendimento dessas coisas, como se Deus fosse obrigado a nos dar o que nós pedimos sem termos o comprometimento com a sua palavra. Agora olha o que está escrito no versículo de número 4, 1 Samuel capítulo 7 versículo 4. Perceba, primeiro Samuel dá uma instrução, um conselho, uma dica, uma orientação, e cabe ao povo obedecer ou não. Por isso que eu digo a você, eu não gasto meu tempo com gente desinteressada. Aleluia. O meu tempo para mim é precioso. Eu instruo, procuro mostrar a direção, eu até oro, ministro, ensino, mas o resultado depende da prática daquele que busca mudança. Não adianta dizer, se converta, e a pessoa não tem interesse em se converter. A gente precisa parar com essa idiotice, com essa tolice, de dizer assim, se está com problema, eu vou me colocar na brecha por você, eu sou o teu pastor, e eu vou me colocar na brecha por você. Tudo balela. Porque se Deus não fizer, se Jesus não fizer, é eu que vou fazer? Esquece, não para de ser enganado. Muda de postura, está na postura, está no hábito, no costume. Olha só, versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só o Senhor. Por que eles estão fazendo isso? Porque foi isso que Samuel instruiu. Porque essa foi a direção que Samuel deu. Olha, vocês precisam preparar o coração para Deus, vocês precisam se converter, tira essa imundícia, tira essa idolatria. Por que você é crente e tem cachaça na geladeira? Por que você é crente e tem imagem na sua parede? Por que você é crente e fica o dia inteiro na frente da televisão vendo novela? Por que você é crente e assiste todas as séries da Netflix e não tem tempo para orar? Começa a mudar isso aí. Começa a abandonar esses hábitos. Começa a mudar esses costumes. Então Samuel vai orientar e eles vão agir de acordo com a instrução que receberam. Aí olha o que está escrito no versículo de número 5. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor.
Olha que dica preciosa. Congregai. Congregai. O que é congregar? É reunir, é participar da assembleia, é estar juntos. Olha, juntos com quem? Com o povo de Deus. Aleluia. Samuel vai dizer: olha, estejam reunidos, congregados, preparados, porque às vezes eu não tenho a força necessária, talvez você também não tenha, o irmão do lado também não tem, mas quando nós nos unirmos, nós somos mais fortes. Jesus vai ensinar em Mateus 18:20: quando 2 ou 3 estiverem reunidos, juntos, congregados, em meu nome, ali estou eu no meio deles. E o que as pessoas fazem? Elas vêm na igreja: pastor, ora comigo, por favor. Oro, a gente ora, cadê que a pessoa volta? Ela não quer fazer parte do grupo, ela não quer congregar, ela quer uma oração forte. Ela acha que a oração daquele homem, porque ela viu um homem na televisão e parece que ele é diferente dos outros. Então ela chega no homem e fala: olha, se o senhor orar, vai acontecer. A sua oração é forte, a sua oração é poderosa. Para com isso. Torna a dizer, Deus não disse que a oração do pastor é mais poderosa do que a do membro, a do bispo mais que do pastor, do apóstolo é mais nada. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, Samuel vai dizer: congregai, congregai. O que mais se vê nos dias de hoje são as pessoas abandonando a congregação, querendo ter uma vida com Deus longe da igreja. E entenda, olha isso aqui, ó. Isso aqui não é igreja. Tá vendo? Isso aqui, se a gente for embora daqui, isso aqui vira uma loja, um comércio. Isso aqui não é igreja. A Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículo 48, que Deus não habita em templos feitos com mãos humanas. A igreja é o ajuntamento dos santos, a igreja é a reunião dos eleitos, a igreja é quando o povo se reúne para adorar a Deus. E Jesus dá a garantia que quando isso acontece, Ele se faz presente. E nós não podemos desprezar isso. Agora vai comigo para cá, aos Hebreus, capítulo de número 10, para você ver uma coisa. Hebreus capítulo 10. Eu quero ler com você o versículo 24. Está escrito assim. Vamos ao 23 também. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando a nossa congregação, não abandonando. Você sabe uma coisa que me entristece como pastor? É ver as pessoas abandonando a igreja como se estivessem, sabe, saindo de um lugar que não tem relevância na sua vida, que não tem importância nenhuma. Às vezes, depois de um tempo, você encontra a pessoa, você manda uma mensagem, você liga, a pessoa: não, eu estou congregando em tal lugar. Custa avisar? Custa dizer que está indo embora? Porque a gente ora, a gente se preocupa. Nós temos uma responsabilidade dada por Deus em apacentar o rebanho. E o que mais se vê são pessoas abandonando a congregação. Às vezes porque o fogo não desceu, um milagre não aconteceu, não tem campanha, o pastor não promete a bênção, né? E as pessoas vão embora, porque elas querem, o que as pessoas procuram é
os homens super poderosos, porque, sabe, meu pastor vai no norte com um pote de óleo desse tamanho. Meu pastor sempre acordando de madrugada para orar por nós. Quando você pensa assim, é porque você não está seguro no seu relacionamento com Deus. E você depende de alguém. Você não aprendeu a viver uma fé com base naquilo que você não enxerga. O seu pastor virou o seu herói. E você não sabe viver sem ele. E tudo que você faz, você precisa de saber o que o pastor pensa. A ideia da vida cristã não é essa não, irmão. Você é livre. Você precisa aprender a depender da palavra de Deus. E eu estou aqui exatamente para te fazer entender essas coisas. Não é minha oração que vai mudar a sua história. Experimenta abandonar o seu pecado. Experimenta buscar a intimidade com Deus. Experimenta deixar aquilo que ocupa um espaço na sua vida a ponto de te manter preso naquilo. Uma vez eu estava prestes a subir e pregar num dia de culto, e aí eu vi uma mensagem no celular e a irmã, pastor, pelo amor de Deus, olha porque vai acontecer isso aqui, 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 isso aqui. Eu falei, pronto, não vou pregar mais. E mandou um texto, eu falei, tá bom, irmão, vou orar. Aí eu fui pregar. E aí eu desci depois de ter pregado. E aí, irmão, pastor, graças a Deus, seu nome de Deus. Eu, pastor, a sua oração tem poder. Eu falei, pastor, eu nem tinha orado, irmão, não deu tempo. Eu nem tinha orado, não deu tempo de orar. E a irmã está lá, esquece isso, filho. Então Samuel, ele está dizendo, congregai, congregue, se juntem, se unam. Volta lá, 1 Samuel capítulo de número 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. E aí você deve entender o seguinte: eles decidiram mudar. Por que eles decidiram mudar? Porque eles foram ministrados, eles entenderam, Samuel tem razão. Nós abandonamos a Deus de verdade. Realmente ele está certo, porque a lei diz que nós não podemos adorar a deuses. E nós temos astarotes e balins. Então nós vamos tirar os astarotes e os balins, nós vamos preparar o nosso coração a Deus, nós vamos servir somente a Deus. A partir de agora, só Deus na nossa vida. E eles vão congregar. E o que vai acontecer logo em seguida? O levante dos inimigos. Porque entende, quando você bebe, fuma, rouba, vive na desonestidade, na vida errada, o diabo não tem por que te incomodar, irmão, você está na mão dele. O diabo não tem por que te perturbar, você já está sendo governado por ele. Agora, quando você ameaça reagir, quando você diz eu vou mudar, quando você diz eu vou servir a Deus, quando você diz o meu coração pertence somente a Deus, aí você pode se preparar que vai vir capeta para todo lado. Porque olha o que está escrito no versículo de número 6, está escrito assim: e congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, em sinal de humilhação, de vergonha, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Olha que coisa linda. Tudo que Samuel falou a eles foi para fazê-los chegar nessa conclusão: nós erramos. 1 João capítulo 1 versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, ou seja, não há pecado perdoado quando não é confessado. Lembra de Provérbios 28:13? O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aleluia. O que eles vão fazer? Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, transgredimos, pecamos contra o Senhor. Aí veja o versículo 7: ouvindo pois os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Então olha que curioso, que se eu observar o versículo 1 e 2, eles já estavam sob o governo dos filisteus.
Só que agora a postura deles mudaram. Por quê? Porque agora eles querem Deus. Porque agora eles jejuaram, confessaram o pecado, tiraram a idolatria. Quando os filisteus perceberam uma mudança na conduta deles, vieram os maiorais, vieram as autoridades. Por quê? Porque eles não queriam perder o governo, o senhorio sobre a vida do povo de Deus. E eles ficaram com medo, eles temeram. E aí eles vão dizer a Samuel, versículo de número 8: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. E aí eu preciso que você entenda, porque agora Samuel, ele vai orar pela nação, ele vai clamar pela nação, depois que ele deu a instrução, depois que o povo colocou em prática aquilo que ele havia ensinado. Aquele que escuta a palavra de Deus e as cumpre e as pratica, ele compara a uma casa edificada sobre a rocha. Vem a chuva, correm os rios, sopram os ventos, combatem aquela casa e ela não cai. Por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. Aleluia. Quem é essa rocha? É Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quando Samuel ouve o povo, olha o que vai acontecer no versículo de número 9. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O que Samuel vai fazer? O povo se arrependeu, o povo não confessou que pecou, o povo não abandonou a idolatria, não estava servindo somente a Deus. Samuel vai pegar um cordeiro e ele vai sacrificar aquele cordeiro para a expiação da culpa dos pecados do povo. Lembra de João 1,29? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse cordeiro que vai derramar o seu sangue para livrar o povo daquela opressão, daquela ruína? Quem é esse cordeiro sacrificado que vai pôr fim à ação dos inimigos em relação ao povo de Deus? 1 João capítulo 3, versículo 8 diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quando Samuel está fazendo esse sacrifício, olha o verso 10: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Só que aí tem uma coisa: até então eles estavam pelejando contra Israel e prevalecendo. Mas por que eles prevaleciam? Porque o povo prevaricava, porque o povo agia de má fé, porque o povo era idólatra, porque o coração deles estava distante de Deus, porque eles não serviam somente a Deus. Só que agora as coisas mudaram. Agora o povo se arrependeu, o cordeiro, o sacrifício foi feito. Aí veja o que vai acontecer na sequência: e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus trovejou. Jó 37,5 só diz assim: com sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz coisas que nós não compreendemos. Deus viu Samuel, sacrificou o cordeiro, a expiação da culpa foi feita, o povo se arrependeu, preparou o coração ao Senhor, servia somente a Deus. O que é que Deus fez? Essa peleja não é contra eles, essa peleja é contra mim. A partir de agora, quem vai agir em favor do meu povo sou eu. Aleluia. Os inimigos se levantaram e Deus trovejou sobre ele. Aleluia. Aí veja o que vai acontecer, versículo 12: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Pegou uma pedra, Ebenezer quer dizer pedra de ajuda.
viu uma pedra, e você sabe que essa pedra tipifica Cristo. Então, talvez você se pergunta, faz anos que eu vivo oprimido, faz anos que eu vivo esse desgosto, essa vergonha, essa derrota. E aí você pede oração para um, para outro, para um, para outro, está certo, você pede contar com as orações dos irmãos. Mas às vezes, você precisa olhar para dentro de você e pensar, puxa vida, parece que eu nunca ouvi o Evangelho. Eu estou há anos servindo a Deus, no ministério A, B, C ou D, e nada muda. Então, para e pensa. Talvez Deus está dizendo para você, olha, você precisa se converter. Você precisa ser crente de verdade. Você precisa travar uma batalha contra a sua natureza. Você precisa ter um coração disposto a buscar a Deus. Acabar com aquilo que gera de você idolatria. É o time de futebol, é o trabalho, é o dinheiro, é a beleza, é o futuro, é o presente. Sirva somente a Deus. Congregue, procure uma igreja, um lugar onde se verdadeiramente buscam a Deus com simplicidade, com devoção, com fidelidade. Porque, irmãos, eu não vou oferecer nenhum sacrifício para Deus aterrar os teus filisteus, porque o sacrifício já foi feito, o sangue já foi derramado, Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O que Deus tinha que fazer, como eu costumo dizer, Ele já fez. Ele já concluiu a sua obra. O que nós precisamos entender é que muitas vezes as mudanças, elas vão partir exatamente de nós, quando nós entendemos que precisamos sim rever alguns conceitos, abandonar algumas práticas, permitir que o Espírito Santo molde o nosso caráter, disciplina a nossa alma, o nosso coração. Isso só é possível na pessoa bendita de Jesus Cristo. O Cordeiro já foi feito, o sacrifício já foi feito. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não é a minha oração para mudar a sua vida, não, filho. Não é a minha fé que vai resolver os seus problemas, não. Samuel poderia ter orado sem dar nenhuma instrução. Deus até poderia resolver de modo paliativo, mas eles iriam continuar com o coração distante de Deus, eles iam continuar adorando Baalins, Astarotes, eles iam continuar fora da vida que Deus tinha para eles, e lá na frente eles iriam encontrar os mesmos problemas. Guarde essa palavra no seu coração. É nisso que Deus quer ministrar o seu coração e o meu nessa noite. Vamos ficar